Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. É um prazer e um privilégio poder estar reunidos com os irmãos através deste canal, mesmo de forma virtual, nessa primeira terça-feira do ano de 2021, em nossa reunião de oração. Este trabalho que é dirigido pela nossa SAFES, a Sociedade Auxiliadora Feminina de nossa igreja. E nessa primeira reunião, nessa tarde, nós vamos tratar a respeito do assunto da oração. A oração não como nós fazemos de forma convencional, mas a oração feita a partir daquilo que as Escrituras nos ensinam, porque nós sabemos que é dessa forma que nós vamos agradar o coração de Deus. É desta forma, orando a partir das Escrituras, que nós oraremos corretamente e falaremos com o nosso Deus conforme a sua palavra que nos instrui. Eu convido os irmãos e as irmãs a abrirem a palavra de Deus na primeira epístola de João, no seu capítulo 5, versículo 14, que diz assim a palavra do nosso Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa tarde, muito obrigado por essa primeira reunião de oração nesta terça-feira. Obrigado, a Deus, pelas condições que o Senhor tem nos dado necessárias para podermos estar reunidos com os nossos irmãos. Te pedimos, ó Deus, a tua iluminação, a tua orientação, para compreendermos, ó Deus, a tua vontade através da tua palavra. E que, ó Deus, a tua palavra nos ensine a forma correta que nós devemos falar contigo, nos dirigirmos, ó Deus, à tua pessoa, que é um Deus tremendo, é um Deus santo, é um Deus todo-poderoso, é um Deus eterno, e nós fazemos isso com muita humildade, ó Pai, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, assistido pelo Teu Espírito. Tem misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a oração é feita através das Escrituras, ela vai nos levar a algumas reflexões. No texto que nós lemos, nós vemos que a oração feita a partir das Escrituras, ela deve nos levar a considerar que Deus faz tudo segundo a sua vontade. Conforme o texto diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se nós ficarmos só com o texto de Mateus, com o que Jesus nos ensinou, que tudo que pedirmos, em seu nome nos será concedido, nós estaríamos desprezando a vontade de Deus. Que a oração, ela não é um controle remoto do crente e que ele aciona, melhor dizendo, a Deus, e Deus age segundo a nossa vontade. Mas conforme esse texto de 1 de João 5,14, que deve ser sempre lido como o ensino de Jesus, é segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. É certo que Deus ouve todas as coisas, porque o nosso Deus, Ele é um Deus onisciente. Mas é certo que Deus nos atende segundo a sua vontade. E aí, meus irmãos, uma oração feita através das Escrituras, ela vai nos revelar outros aspectos. O primeiro é que Deus age não em conformidade com a nossa vontade, mas segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas nós devemos orar, meus irmãos, segundo a palavra de Deus, em primeiro lugar, confiados nas suas promessas. Não como nós fazemos as nossas orações, pedindo
querendo, desejando, muitas vezes achando que Deus tem que nos dar porque Ele é o nosso Pai. Não, não é dessa forma. Nós devemos orar, em primeiro lugar, confiados nas suas promessas, naquilo que Deus prometeu e que Ele tem cumprido. Foi assim que o nosso irmão, o pai da fé, Abraão, ele reagiu. Quando Deus pediu o seu único filho para que fosse entregue em sacrifício, Abraão, ele atendeu à vontade de Deus. Por que ele atendeu? É óbvio que ele tinha fé em Deus. É óbvio que ele cria em Deus. Mas Abraão, meus irmãos, ele não perdeu de vista as promessas de Deus. Deus tinha prometido para ele que nele seriam benditas todas as nações da terra, que Abraão, eles seriam bênção para toda a terra. E nessa certeza, no diálogo que ele tem com seu filho, ao subirem aquelas cadeias de montanhas ali em Moriá, ele fala para o seu filho Isaac, quando ele pergunta, olha, temos aqui a lenha, temos o fogo, mas e o holocausto? O que Abraão responde? Deus proverá. E ele tinha certeza que mesmo das cinzas, Deus ressuscitaria Isaac. Esse registro está na Galeria dos Heróis da Fé, no autor aos Hebreus, no seu capítulo 11, no versículo 19. Então, meus irmãos, a primeira observação ao orarmos ao nosso Deus é fazer a oração a partir das Escrituras, crendo nas promessas desse Deus, que todas as promessas que o nosso Deus fez através da sua palavra, elas serão cumpridas. Nós devemos orar sem duvidar, mas também nós devemos guiar as nossas orações ao nosso Deus também com coragem nesse Deus fiel. Nós podemos tomar como exemplo Josué. Josué foi chamado por Deus para substituir ou continuar a obra da entrada do povo de Israel na terra prometida. E Deus chamou ele. Ele, com todas as suas dificuldades, com todos os seus medos, ele aceitou essa incumbência. E ele seguiu nessa caminhada e com coragem para desenvolver essas ações, porque ele confiava no Deus fiel, no Deus que fez essas promessas. Vamos, meus irmãos, olhar aqui o livro de Josué, no seu capítulo 1, e ler alguns versículos. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, meus irmãos, quando nós trabalhamos para o nosso Deus, nós devemos agir com coragem nas ações que nós desenvolvemos, porque esse é o Deus fiel, é o mesmo Deus que Josué creu para empreender aquela tão grande obra que era de conduzir a nação de Israel até a terra prometida. Por isso, ao orarmos ao nosso Deus, além de lembrarmos das promessas desse Deus, também devemos ter em mente a fidelidade desse Deus que cumpre tudo aquilo que ele prometeu. Mas também, meus irmãos, uma outra coisa, um terceiro ponto,
é que os nossos desejos, eles devem estar em sintonia com os desejos que Deus nos instruiu para praticarmos através da sua palavra. Deus nos mandou amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou. Deus nos mandou para que nós não tivéssemos desejos de ira, de vingança, de retribuir o mal com o mal, mas pagar com o bem, que nós fôssemos pessoas longânimas, pacíficas, mansas. Então, meus irmãos, quando nós oramos ao nosso Deus, os nossos desejos devem estar em sintonia com aquilo que Deus deixou expresso na sua palavra, que é a sua vontade. Os nossos desejos, eles não podem estar em desarmonia ou em falta de conformidade com a palavra de Deus. Essa não é uma oração que vai ser atendida. Por isso que o apóstolo Tiago fala que nós oramos e nós não recebemos, porque, infelizmente, nós pedimos mal. Então, nós devemos orar conforme a palavra de Deus. Os nossos desejos devem estar em sintonia com aquilo que a palavra de Deus nos mostra, que é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas. Mas, por último, também, conforme o Evangelho de João, no seu capítulo 15, versículo 5, nós devemos ter a certeza de que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nós somos totalmente dependentes do Senhor Jesus. Quando nós buscamos a Deus em oração, esse deve ser o sentimento no nosso coração, de dependência de Deus, de impotência das nossas vidas em nossas ações. Não está em nós o querer, o efetuar, mas sim no Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos colocar em oração diante do nosso Deus em humildade, para que Ele possa ver no nosso coração que há um desejo sincero e verdadeiro de nos escondermos na cruz do Senhor Jesus Cristo, porque nós e as nossas vidas e das nossas famílias dependem inteiramente do nosso Salvador. Meus irmãos, que nós possamos, nesta tarde, nesta primeira terça-feira do ano de 2021, compreendermos que quando nós formos orar, quando estivermos dentro do nosso quarto, em secreto, e falarmos com o nosso Deus que vê em secreto, as nossas orações, elas devem sempre ser feitas a partir das Escrituras e daquilo que ela nos ensina. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus tenha misericórdia dos irmãos e que a cada dia nós possamos nos sentir mais dependentes do nosso Salvador e sempre nos colocarmos nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que Ele levará as nossas causas a bom termo. Vamos orar encerrando essa reunião. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nós possamos, ó Deus, nesse ano de 2021, mudarmos a nossa forma de falarmos contigo. Que possamos, ó Deus, saber que o Senhor age não segundo o nosso querer, mas segundo a Tua vontade, conforme nós lemos na Tua palavra. E que nós possamos orar a Ti pelas Escrituras, confiados, ó Pai, nas Tuas promessas, na Tua fidelidade. E que, ó Deus, as nossas ações sejam realizadas sabendo que o Senhor cuidará de nós, que os nossos desejos estejam em sintonia com os ensinamentos e com a vontade do Teu coração. Que nós possamos, ó Pai, termos sempre uma dependência de Ti, sabendo que nós somos fracos
e somos pó. Ajude a igreja de Americanópolis, ajude, ó Deus, os homens, as irmãs, os moços, os adolescentes, as crianças, o conselho, a junta diaconal e todos os irmãos, ó Pai, que foram eleitos e serão nomeados para trabalhar na Tua obra neste ano. Possamos, ó Deus, a cada dia mais confiar em Ti, ó Deus, e nos Teus atos, ó Pai, em favor do Teu povo. Abençoa a Tua igreja, abençoe os nossos irmãos enfermos que estão se recuperando, abençoe os desempregados, abençoe os fracos, os desanimados, ó Pai. Tem misericórdia e cuida do Teu povo. Nós oramos agradecidos no nome seguro de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos nesta tarde. Nós estamos encerrando esta gravação. Um abraço a todos.